Bom dia, pessoal. Tudo bem a todos aí? Obrigado, né, pela essa oportunidade aí de a gente poder conversar um pouquinho. Quando o pessoal me chamou para poder fazer essa palestra, eu estava justamente no pico da pandemia. E o objetivo era que a gente pudesse falar como seria o pós-pandemia. O momento da palestra chegou e nós ainda estamos na pandemia. Então, existe algumas coisas que nós vamos colocar para vocês, é mais das tendências e das colocações que o mercado necessita que a gente realize algumas mudanças. Muitos dos temas dessas tendências de mercado, elas não vão poder ser ditas agora, porque nós levaríamos muito tempo. Selecionamos 3 que a gente entende que possa auxiliá-los aí nesse momento de reestruturação das empresas e no retorno ao trabalho dos colaboradores, que é justamente reconhecimento facial, a questão do home office, que está muito em alta, e falar um pouquinho de outsourcing. Por que esses 3 fatores? Justamente para falar do momento desse reinício, com a volta dessa flexibilização do isolamento social e a volta dos colaboradores nas empresas. Ou seja, cada companhia tem que avaliar muito bem antes como garantir um retorno tranquilo dos seus colaboradores. E o reconhecimento facial, ele vem justamente para essa segurança mental, essa segurança física dos colaboradores na empresa. O home office, na questão da legislação, ou seja, desde o mês de agosto, o governo retirou as necessidades, as facilidades de poder trabalhar remotamente. Então, ele obriga hoje um controle de ponto, uma questão de segurança do trabalho, então nós temos que tomar alguns cuidados quanto aos riscos trabalhistas. Só para vocês entenderem um pouquinho, 90% das empresas que estiveram durante o home office, 87% dessas empresas estão com medo de manter o home office, justamente em função do risco trabalhista. E a questão do outsourcing, que nós vamos falar justamente para a questão de redução de custos. Muitas empresas, muitas atividades tiveram as suas receitas combalidas aí nesse momento de pandemia. Isso vem justamente para tentar melhorar o caixa, e demonstrando onde o outsourcing pode melhorar o desempenho das empresas. Tá? Eu vou abrir aqui uma apresentação para vocês. Deixo vocês aí bem à vontade aí dos questionamentos aí no chat, tá? Carregou aí, Fernando? Carregou? Beleza, Leandro, tá ok. Ok, pessoal. Essa apresentação a gente chama aí de home and office, né? Que é justamente que é o trabalho em casa, fazendo de nossa casa um escritório. Então, nós vamos tentar falar primeiro aqui sobre a agenda de hoje, que é reconhecimento facial, o teletrabalho versus home office, qual que é a diferença dessas duas atividades e do outsourcing, tá? Reconhecimento facial. O que é? Como é o reconhecimento facial? Poderá auxiliar a sua empresa no retorno pós-pandemia e por que lhe trará benefícios à sua empresa? Está muito em moda hoje essa questão do reconhecimento facial, gente. É uma maneira de identificar rostos humanos e imagens por meio de técnicas digitais. Ele é um recurso baseado em sistemas de inteligência artificial, onde os responsáveis pelo cruzamento de dados e detecção de padrões pode garantir que o rosto detectado de uma determinada pessoa. Ou seja, isso pode facilitar com um ganho de evitar filas, aglomerações no acesso ao controle de ponto em sua empresa,
Não deixe que um colaborador com febre coloque em risco toda a sua equipe e sua produtividade. Por quê? Porque os mecanismos de reconhecimento facial, eles já vêm com a medição de temperatura, ou seja, alguns equipamentos já estão preparados, ou seja, eu permito com que aquele segurança daquela determinada empresa que fica por conta de receber todos os colaboradores, o próprio equipamento vai fazer essas medições. E ele integra a segurança, saúde mental dos colaboradores. Ou seja, eu não tenho a preocupação que eu possa ir trabalhar numa determinada área de trabalho onde o meu colaborador, o meu colega do lado, possa estar com uma febre ou possa estar com algum sintoma. E alguns desses equipamentos também, pessoal, eles estão vindo com controle de máscara. Ou seja, num momento como esse, se a pessoa não estiver com máscara, ela não entra na empresa. E esse equipamento permite identificar o rosto das pessoas com a utilização dessa máscara. Os benefícios dele, que as empresas têm que se preparar para um trabalho presencial. Medidas necessárias para o espaço físico, ou seja, refeitórios e áreas específicas de acesso, mudanças na rotina de trabalho com o uso obrigatório das máscaras e o cuidado com a saúde física e mental. Ou seja, o colaborador tem que ter confiança. Esses equipamentos hoje, só para poder falar um pouquinho, eles estão com um custo-benefício muito bom no mercado. Antigamente, nós gastávamos, as empresas de RH gastavam fortunas na compra de equipamentos. E hoje esse cenário mudou. Essas empresas estão vindo com equipamentos no formato de comodato. Ou seja, eu pago mensalmente por esse equipamento, a cada 2, 3 anos, eu acabo tendo uma substituição por novos equipamentos. Por quê? Justamente porque a tecnologia ela é muito avançada, ela vem se adaptando e as empresas precisam se adaptar a isso. Imagina a cada 2, 3 anos eu ter que fazer novos investimentos com equipamentos. Se eu posso realizar um contrato com uma empresa através de comodato, onde eu vou pagar mensalmente o aluguel desse equipamento, eu pago a manutenção desses equipamentos e eu pago, inclusive, pela substituição e o avanço da tecnologia desses equipamentos. Tá? Então, esse é um item que eu gostaria de falar com vocês, que está muito em moda, e justamente nesse período de pandemia, eu acho que as empresas poderiam procurar entender um pouquinho mais desse mecanismo, que eles podem trazer segurança para os colaboradores, pode trazer velocidade nos acessos. Um equipamento desse pode reconhecer até 5 pessoas em questão de proximidade, ou seja, ele não gera aglomerações. E não existe contato com catraca, contato com crachá, contato com os relógios de ponto, ou seja, tudo isso está sendo bem posicionado no mercado hoje, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês um pouquinho sobre reconhecimento facial. Nós temos alguns parceiros, tá? O Automatize. Se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho desses mecanismos, depois pode colocar no chat que a gente vai fazer algumas indicações de algumas empresas. Inclusive, essas empresas estão hoje voltadas, a maioria das pessoas que estão participando dessas palestras aí são do mundo TOTOS, e elas possuem, inclusive, integração para o sistema, tanto DataSul, Proteus e RM. Isso também é um facilitador, tanto para controle de acesso ou controle de frequência, tá? Então, isso é um grande avanço aí em substituição aos equipamentos aí e algumas tecnologias aí bem caras, tá? Até a questão da concorrência, esses equipamentos aí estão num preço bem acessível, ok? O próximo item que a gente vai estar falando aí é justamente o que mais está em moda, que é o teletrabalho e o home office. Qual que é a diferença desses mecanismos durante a pandemia e pós a pandemia, tá? Teletrabalho e home office. Aqui eu montei um quadro, isso aqui vai ficar à disposição de vocês, essa apresentação, para vocês poderem entender um pouquinho de onde vem essa diferença, tá? Até com a questão aí da reforma trabalhista de 2017, veio a normalização acerca do teletrabalho.
onde as empresas conseguem diferenciar o que é um trabalho à distância e o que é um trabalho residencial. Com a volta das empresas, dos colaboradores das empresas e também com a manutenção do home office, alguns cuidados precisarão ser tomados. Como eu disse, até julho, o governo não cobrava a manutenção do ponto, não estava cobrando a assertividade do tempo dos colaboradores dentro da sua jornada de trabalho, só que a partir do mês de agosto, tudo isso veio junto à regulamentação, ou seja, temos que retornar com o controle de ponto dos colaboradores, para aqueles que estiverem em home office, temos que estar atentos à segurança do trabalho para esses colaboradores, temos que dar condições de internet, condições de um assento correto para este colaborador e algumas empresas até fornecimento dos equipamentos. Então, se nós não estivermos atentos a isso, a fiscalização estará. Algumas empresas aqui, pelo menos em Minas, já estão sendo notificadas para comprovar se o home office está sendo adaptado de forma legal. E isso vai se estender para o Brasil todo. Durante a pandemia, o governo teve um gasto gigantesco aí com as MPs. E de onde que ele vai estar tirando esse retorno? Vai ser agora com as fiscalizações. Ou seja, ele nos deu condições de manter adormecido aí, de ficar adormecido com o nosso caixa, dando esse subsídio aí das MPs, e agora, com certeza, se nós não estivermos adaptados, com certeza nós estaremos pagando por esse preço, tá? Aqui eu coloquei essas diferenças. O empregador deixa de poder determinar unilateralmente a alteração do regime de trabalho do presencial para o remoto. Isso veio a partir do dia 3 de agosto, tá? O trabalho remoto não pode ser aplicado a estagiários e aprendizes. Tomar bastante cuidado para isso. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho podem ser configurados como tempo à disposição. Alguns cuidados com algumas empresas. Colaborador mandando e-mail 8 horas da noite, 9 horas da noite. Ou seja, porque eu não tenho um controle de ponto. Qual o controle de ponto que eu posso ter? Eu posso ter um ponto mobile, eu posso ter um ponto web, eu tenho que dar subsídios de controle dessa jornada. Ah, mas eu não consigo impedir que o colaborador faça uma marcação de ponto. O que eu costumo dizer para as empresas é: criem uma grade de sanções, dê advertências aos colaboradores que estiverem marcando fora de ponto. Quem tem direito à prova é o colaborador, e ele está se munindo de provas dentro de casa. Então, cabe à empresa criar mecanismos de advertência e de suspensões. Ou seja, eu tenho que ter este controle em paralelo para que eu não possa pagar esse preço futuro, tá? Para mim, a conclusão aí sobre teletrabalho e home office é o seguinte: quando o regime de home office não se enquadrar como teletrabalho, o empregador continuará recebendo, em regra, os mesmos direitos trabalhistas dos funcionários da modalidade em que existe a prestação do serviço presencial. É importante que o empregador ajuste a forma de controle de jornada. Então, volto a dizer, os mecanismos que eu tenho de controle são os apps mobiles. Quem participa do Mundo DataSul, nós temos o portal do Meu RH, que é um mecanismo aí muito legal, é um mecanismo que funciona, onde eu tenho controle dessas jornadas, eu tenho como fazer inclusões de marcações, eu tenho como dar aprovações dessas marcações. Então, é um controle que o próprio gestor e o RH poderão realizar. E pelo controle web, também é um outro mecanismo, onde eu tenho as aprovações antes de subir para o meu sistema, tá? Tudo isso, gente, precisa ser oficializado, tá? O colaborador precisa assinar um termo, estar ciente que as ferramentas de infraestrutura para ser um funcionário home office, caso ele venha processar a empresa por problemas de coluna ou algo do tipo, a empresa está respaldada que ela ofereceu condições para esse home office. Então,
Isso são os cuidados e as diferenças aí do teletrabalho e do home office. Pessoal, o chat aí não está funcionando, alguma dúvida por enquanto? Estão caminhando no tempo aí, Fernando? Beleza, Leandro. Se tiver alguma questão aqui, eu te chamo aqui. Uma questão pertinente no momento certo aqui, tá? Valeu. Ok. Então, pessoal, agora falar um pouquinho de outsourcing. Ô, Leandro, deixa eu te interromper um minutinho aqui. Que uma pessoa aqui colocou que não ficou muito claro para ela a diferença do teletrabalho e do home office. Você pode voltar nesse ponto aí e detalhar um pouco mais para deixar claro? A pessoa só não identificou, tá como controladoria aqui, eu não sei dizer quem foi. Ok. O teletrabalho, eu vou falar um pouquinho de conceito de cada um deles, depois eu vou voltar no quadro, tá? Eu vou estar retornando aqui no quadro aqui, para deixar anexado. O teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho ou em aditivo, devendo existir mútuo acordo entre as partes. O que é um teletrabalho? Um vendedor de uma empresa, um representante de uma empresa, é um teletrabalho, ele trabalha externamente. É essencial que o empregador e o empregado formalize como se dará o custeio e o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à prestação dessas atividades, como um tablet, energia elétrica, impressora, software, ou seja, como ele deve realizar as suas atividades pela empresa. Algumas empresas fornecem o veículo, algumas empresas fornecem um tablet justamente com energia, com a internet, ou seja, todo esse trabalho, todo o teletrabalho, ele é constado para funcionários que estão, não é dentro de casa necessariamente, pode ser profissionais de TI que trabalham dentro de casa, que não precisam e não têm o posto de trabalho dentro da sua empresa, ou pode ser para trabalho para colaboradores externos, como um vendedor, como um representante comercial, ou pessoas do varejo, que são aqueles consultores de supermercado, todos eles fazem o teletrabalho. E o home office é aquele que substitui o posto de trabalho da sua empresa para dentro da sua residência, que é o que vai acontecer hoje. Algumas empresas vão trabalhar 3 dias dentro da sua empresa e 2 dias dentro de casa. Ou seja, existe uma substituição do posto de trabalho pelo posto residencial. E eu tenho que ter as mesmas condições que eu dou para ele dentro da minha residência, dentro da minha casa, fornecendo inclusive a energia. Alguns sites hoje, como a Light do Rio de Janeiro, ele criou um simulador onde as empresas vão poder simular qual que é o custo que cada colaborador meu terá dentro da sua própria residência, com o computador, se ele possui ventilador ou possui um ar-condicionado, ou seja, para isso eu vou ter que dar uma ajuda de custo para subsidiar justamente esses mecanismos e desses equipamentos que eu estarei entregando à disposição do colaborador. O colaborador não tem que comprar nada, quem tem que fornecer é a empresa. Inclusive, uma cadeira adequada para a questão de segurança do trabalho. Então, essas são as diferenças do home office e do teletrabalho. Não sei se ficou claro aí. Ô, Leandro, a Silvia, ela pediu aqui para reforçar um pouco essas obrigações, justamente esse ponto que você está colocando, né? Então, o teletrabalho já é algo já praticado há algum tempo, né? Bastante tempo, já, igual você comentou, né? Um exemplo clássico aí é o representante comercial, né? Que a empresa fornece já um contrato de trabalho, constando todo o contexto, né, de fornecimento de equipamento, de jornada de trabalho, de toda a regulamentação. Agora entrou esse conceito do home office, que é o posto de trabalho que antes estava dentro da empresa, ele passa para dentro da casa do colaborador, né? Então,
ela pediu para reforçar justamente qual que é essa obrigação das empresas, né? O que a empresa tem. Você começou a comentar aí que a Light já fez alguma coisa, né? Mas quais são essas obrigações? Se você puder dar uma reforçada nesse ponto, por favor. Isso inclui, gente, o fornecimento de equipamentos como notebook, itens ergonômicos e verba para a internet de qualidade. Ou seja, aquilo que eu tenho dentro da minha empresa, eu tenho que fornecer para o colaborador dentro da minha residência. Alguns trabalhadores farão rodízio, como eu falei. Então, se eu vou fazer o rodízio, quando eu estiver dentro da minha casa, eu tenho que ter as mesmas condições de trabalho que eu teria dentro do meu escritório, que é uma cadeira de escritório adequada, que é uma internet com velocidade, que são itens ergonômicos que vai me garantir a minha saúde física e mental, como piso peças de computador, um mouse correto, um teclado correto. Então, tudo isso é uma obrigação da empresa. E esses aplicativos que estão aí à disposição hoje criam esses simuladores, que eu consigo identificar como eu vou subsidiar para o colaborador para ele poder ter esse trabalho de acordo com o que ele teria dentro da sua empresa. Ok? Então, e isso, Leandro, tem que ser evidenciado em contrato? Como que é essa parte legal, né? Então, assim, estou fornecendo uma cadeira, estou pagando a internet, como que isso vai ser formalizado? Você não precisa assinar um aditivo de contrato. Basta você fazer o quê? Você regulamentar através de uma política interna da empresa. Ele não precisa necessariamente ser um aditivo contratual. Eu posso ter uma política da empresa, onde eu vou comunicar a todos os colaboradores e eles terão ciência desta política da empresa. Posso fazer através de um aditivo contratual? Posso sim, não necessariamente. Diferente do teletrabalho, onde eu já tenho que identificar desde o início como será a atividade do colaborador. O Jefferson fez uma pergunta que eu acho que é uma pergunta difícil de responder, né, em função da dinâmica que está acontecendo, mas a pergunta dele, ele está colocando assim, na legislação, né, tem alguma coisa especificando quais são essas condições, quais são esses equipamentos que as empresas devem fornecer para o home office? Quais são os itens obrigatórios? Se isso já está em legislação, né? Isso já está em legislação, tá? Desde a reforma trabalhista de 2017, já vem com essas alterações. Então, quando se falava em home office, já era citado esses subsídios. Isso não é nada novo, isso apenas foi abolido durante a pandemia e com essa carga e com essa tendência do home office, as empresas têm que se adequar a esse novo mundo. Então, isso já era regulamentado. Então, quando fala de item ergonômico, inclusive fala, eu tenho que fazer um laudo em cada residência, não é recomendado. Agora, eu posso ir lá e determinar para ver se o colaborador está trabalhando no ambiente correto. Aí vem a questão da particularidade de cada empresa, o preciosismo que ela quer chegar na apuração dos fatos. Porque tudo isso pode ser usado contra as empresas. Então, cabe à empresa também tomar cuidado e se prevenir. Tá? Então, isso é regulamentado. Quando eu falo que eu tenho que entregar um notebook, um computador, necessariamente não é um notebook, eu tenho que entregar os equipamentos que ele possa vir a trabalhar. Eu tenho que subsidiar a energia dele, eu tenho que subsidiar a internet. Isso já é transparente. Isso já existe. Ok? A Silvia colocou uma questão aqui também, Leandro, que é bem pertinente a esse momento aí da sua palestra, dessa conversa, mas é que, por exemplo, a empresa onde ela trabalha vai oferecer como benefício a possibilidade da pessoa trabalhar home office, não obrigatório, a possibilidade. Em essa a pessoa ficar em home office, né, esses 2 dias na semana, igual ela está citando aqui, a empresa deveria arcar com algum custo, oferecer o equipamento, enfim, como que fica isso? Porque um dia ela está na empresa, outro dia ela está em casa, outro dia na empresa, então... Ela está trabalhando para a empresa, então ela tem que ter as mesmas obrigações.
O que nós temos que pensar, Silvia, é que quem cria a prova contra a empresa somos nós, colaboradores. Então, a empresa tem que se prevenir. Se o colaborador está trabalhando pela empresa dentro de casa, já é considerado home office. Então, esses benefícios, essas obrigações devem ser cumpridas. Beleza. O que nós temos que fazer é o seguinte, é medir. O que significa trabalhar 2 dias da semana? O que significa trabalhar? Eu vou e faço o complemento dessa ajuda de custo ao final de mês. Ou seja, eu estou cumprindo o que determina a lei. Pelo que eu estou entendendo, né, Leandro, é uma questão, né, assim como sempre houve dentro das empresas, a preocupação por manter a qualidade do local adequado, toda a segurança, né, agora você tem que pegar isso e transpor para a residência do Dentro da sua colaborador. casa. Por que eu falei, eu citei naquele percentual, das 90% das empresas que aderiram ao home office durante a pandemia, 87% estão com medo de continuar. Elas desejam, mas elas estão com medo. Com medo justamente em função dessa obrigação. Porque elas vão ficar, vai ter uma redução de custo? Teremos, mas também pode vir um problema trabalhista gigantesco aí. Então, algumas empresas estão com muito medo disso. Então, tem que ter essa adequação. Se elas se prevenirem, fizerem aquilo que determina a lei, ok. Uhum. E você falou de pesquisa, eu vi uma outra pesquisa recente, que é justamente os colaboradores gostariam de continuar em home office, a grande maioria, né? Então, existe justamente, né, eu acho que é um momento de transição, as empresas vão ter que se adequar, os colaboradores também vão ter que entender esse contexto, justamente para poder ser bom para ambos os lados, né? Quantas horas estão sendo economizadas de transporte, né? Então, isso leva a qualidade de vida para o colaborador, mas a empresa fica receosa de ter um problema, um passivo trabalhista. As empresas têm uma redução de custo imediata, muitas empresas vão, inclusive, mudar o seu ambiente de trabalho, ou seja, vão reduzir os ambientes onde elas estão nos escritórios administrativos, justamente em função disso. Ou seja, deixa de fornecer um transporte, ou seja, continue com a alimentação. A alimentação é um direito, que a pessoa vai continuar comendo em casa. Então, algumas empresas, inclusive, estavam querendo retirar o benefício de alimentação. Não retirem isso, mantenham para os colaboradores. Isso vai gerar satisfação, tá? Então, elas estão querendo fazer essa redução. Em contrapartida, vem o medo do risco. Ou seja, vai haver uma debandada, vai haver infelizmente, uma diminuição dos postos de trabalho nesse retorno aí dessa pandemia, até em função da renovação do caixa dessas empresas, ou seja, elas precisam realizar a captação financeira e, infelizmente, sempre é tratado isso com redução de custo, e a primeira redução de custo que vem é de pessoal. Então, elas têm que estar trabalhando, diminuindo esses ambientes, mas elas temem bastante o volume de riscos trabalhistas. Se eu tenho muita demissão, eu tenho uma probabilidade também de processos trabalhistas, porque isso acaba um fator influenciando ao outro, tá? Beleza. Por enquanto, acho que as perguntas foram esclarecidas, mas vamos dar sequência. E qualquer outra dúvida, pessoal, vai colocando aí no chat, lá no finalzinho também da apresentação do Leandro, a gente volta a discutir qualquer ponto aí que seja pertinente. Esse é um momento de discussão. A gente tem várias falhas, porque as pessoas ainda pensam muito na questão da pandemia. Só que isso já foi revertido. Hoje nós temos que nos adaptar ao que a legislação pede, tá, pessoal? Nós vamos falar agora de outsourcing, tá? Aqui, o que o outsourcing pode impulsionar o negócio depois da pandemia? Como ele pode, né? Por quê, como e os benefícios? E uma diferença muito citada é qual que é a diferença do outsourcing para a terceirização. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho aqui. Eu vou falar da apresentação, depois eu crio alguns parênteses aqui para a gente poder estar falando
mais detalhados sobre o outsourcing. Outsourcing e BPO é a mesma coisa, né, pessoal? A retomada da atividade econômica no pós-crise da pandemia, causada pelo novo coronavírus, deverá pegar muitas empresas com dificuldades de caixa. Isso já está acontecendo, né? O outsourcing pode ser um grande auxílio, proporcionando diminuição de gastos e, ao mesmo tempo, ajudando a oferecer um produto ou um serviço competitivo, que dê uma boa experiência ao cliente, garantindo a sua satisfação. O outsourcing não é redução de quadro de pessoas, não, pessoal. Às vezes, o outsourcing ele consegue, inclusive, absorver aqueles colaboradores da própria empresa. O que o outsourcing traz de benéfico? Embora seja uma boa escolha para redução de custos, ele objetiva levar benefícios estruturais à empresa, com o contato com profissionais altamente qualificados e um suporte para decisões estratégicas, além da aplicação de um conhecimento mais aprofundado a respeito da área de atuação. Hoje o outsourcing é muito usado. Equipes de RH, ou seja, existe muito outsourcing no RH, na área de TI e na área fiscal. Aí na área de produção, aí vem a diferença entre o outsourcing e a terceirização. O outsourcing é mais para equipes especializadas e a terceirização é mais para volume de pessoas. Ou seja, eu posso usar isso para uma área de segurança patrimonial, eu posso usar uma terceirização numa área de conservação e limpeza, eu posso usar uma terceirização numa área de produção. E eu posso usar o outsourcing em áreas específicas que eu conheço, que eu preciso de conhecimento altamente qualificado. Tá? Os principais benefícios de outsourcing: redução de custos, assistência especializada. Eu falo, quando a gente tem o outsourcing, eu deixo de pagar, inclusive, consultorias, né, para vários operadores de sistema, porque aqueles profissionais que lá assumem essa área já têm o conhecimento e detenção de todo o processo sistêmico. Então, a empresa já tem uma redução de custo nesse sistema e assistência especializada junto a esses profissionais. Acesso à tecnologia de ponta, segurança das informações, ganho em produtividade, foco no core business da empresa, ou seja, o gestor da empresa, ele foca na atividade da empresa, ele consegue focar no planejamento estratégico da empresa, ele despreocupa, não precisa se preocupar com a operação. Por quê? Porque a operação, ela foi terceirizada. Existe uma equipe especializada hoje que é responsável por todo aquele processo. Agilidade nos processos e flexibilidade. Então, o outsourcing, ele não é apenas redução de custo. Ele vem para as empresas para trazer o quê? Assistência técnica especializada, profissionais capacitados e ganho operacional. Qual a diferença entre a terceirização e o outsourcing? A terceirização é facilmente identificada em empresas. Ela se refere em atividades mais simples e é contratada para tarefas auxiliares ao bom andamento da empresa, colaboradores de produção. Essa é a diferença do outsourcing para a terceirização. Hoje, em média, as empresas que fazem o outsourcing, elas têm uma redução de custo, em média, em 15%. E elas não perdem em nada na sua produtividade. Isso para um momento de pós-pandemia, com problemas de caixa, a empresa poder manter a sua operação em dia e poder ter uma redução em todo o seu quadro especializado de RH, então isso é muito importante. Então, hoje está uma demanda gigantesca, várias empresas estão em grande crescimento nesse momento, porque está tendo uma procura gigantesca para a conversão dessas atividades. Tá? Alguma dúvida, pessoal, na parte do outsourcing e terceirização?
Leandro, teve uma questão aqui para detalhar um pouco melhor aí essa diferença da terceirização e do outsourcing. Tá. Eu falei, a terceirização, elas são atividades mais simples da empresa. Quando eu falo que são os colaboradores por massificação, quero fazer contratações para a área de produção, eu vou lá e busco uma empresa terceirizada, onde ela vai colocar 50, 60 colaboradores para mim. E o outsourcing é mais uma atividade especializada, onde eu vou assumir um departamento fiscal com conhecimento técnico específico, ou vou assumir um conhecimento da área de RH, ou vou assumir todo o conhecimento de área de RH e vou trazer novidades, inclusive, para essas áreas. A área terceirizada, não. Ela é uma área com atividades simples e auxiliares à sua empresa. É diferente, tá? Então, uma é por massificação e a outra é mais técnica, é mais especializada. Então, quando eu falo de diferença entre o outsourcing e o terceirizado, eu coloco áreas. A terceirizada, eu vou para os serviços gerais, eu vou para pessoal da equipe de produção, eu vou para a equipe de manutenção, que pode ser uma empresa terceirizada, eu vou para a equipe da segurança patrimonial da empresa. E quando eu foco em outsourcing, eu falo fiscal, tecnologia, hoje está muito em alta, colaboradores da área de tecnologia, e eu vou para pessoal da área de RH, que é onde está acontecendo muito aí no mercado. Ô, Leandro, em termos de legislação, existem diferenças entre eles? Não, é apenas um nome mesmo, tá? É como isso é tratado. Quando eu falo de nome, que a terceirização eu contrato uma empresa para massificação e o outsourcing uma empresa especializada. É a mesma legislação que é tratada, tá? Ela não tem uma legislação diferenciada. Ela foi revogada a partir agora de 2007 com a reforma trabalhista, que antigamente eu não poderia terceirizar áreas especializadas, como a área de RH, a área de TI, e isso com a reforma trabalhista começou a ser permitido. Eu não poderia, somente atividades de produção que eu poderia criar terceirização. E abriu esse leque. Tá? Eu vou te falando, é apenas um nome. Outsourcing, terceirização, BPO, ou seja, as palavras são as mesmas. A única diferença é para as áreas que estão sendo terceirizadas. Quando eu falo de uma área técnica, eu vou para o outsourcing. Quando eu falo de uma área produtiva, eu vou para a terceirização, para a massificação. Aí é o português para o inglês. Só isso, né? Beleza. Ok, pessoal? É isso, era só um bate-papo. Nós vamos deixar o chat em aberto aí, Fernando. Se as pessoas tiverem dúvidas. Já tem sim, já tem algumas questões aqui. A Alessandra e Lenil, elas fizeram questões aqui parecidas, que é justamente ali do home office e do teletrabalho, né? Essas contas, né, vamos dizer assim, contas de internet, contas de energia, como que a empresa deveria trabalhar isso quando o funcionário está em home office? Essa foi uma questão aqui colocada pela Alessandra e pela Helenil. Como eu falei no início, para a gente medir isso, né, é quase uma coisa cega. Então, algumas empresas no mercado, eu dei o exemplo aí da Light, depois nós podemos até passar o site para vocês, elas criaram um simulador bem bacana. Nesse simulador, eu consigo dizer quantos dias da semana o colaborador trabalhará em home office e quais são os equipamentos eletrônicos que essa pessoa possui em sua residência. Se nós vamos fazer essa medição presencial, aí cabe a cada empresa. Ou se nós vamos confiar naquilo que for dito pelos colaboradores. Eu acho que ele tem que documentar aquilo que ele possui, se ele tem um ar-condicionado, se ele tem um ventilador, se ele tem um liquidificador, se ele vai ter ou seja, todos os equipamentos poderão ser citados dentro desse aplicativo, né? Dessa web, onde a Light criou,
e lá vai sair o custo desta ajuda de custo que a empresa subsidiará a cada colaborador. Os valores a serem subsidiados serão diferentes para cada colaborador, porque vai depender daquela estrutura que ele repassar para a empresa. Isso também como se fosse um benefício, né? A empresa pode dar um valor, estipular um valor R$50, R$100, ou Não, isso não é um pode fazer essa benefício, né? medição. A empresa está pagando o custo, ela está apenas transferindo o custo que ela teria na sua empresa para o custo que o colaborador está tendo dentro da sua residência. Então, é uma ajuda de custo. Tá? Qual que é o benefício do colaborador? Poder trabalhar em casa. Para muitos, hoje, está sendo visto como uma grande coisa. Então, a empresa ganha na questão da posição, mas ela também tem que subsidiar e dar condições para esse colaborador. Quando eu falo de passar uma política onde vai ser descrito todos esses benefícios, é importante também que cada documento que seja fornecido tenha o conhecimento por colaborador. Estou te entregando uma ajuda de custo, porque foi feita a medição na sua residência, com todos os equipamentos eletrônicos no valor de tal. A partir daquilo ali, está no dossiê do colaborador, aquilo entra com uma rúbrica específica ao final de cada mês, ou seja, a empresa está amparada por conta disso. O maior cuidado do home office não é nem esses cuidados, é como controlar as jornadas de trabalho. Isso a gente tem que ter bastante cuidado, senão nós vamos ter graves problemas aí com o excesso de cobrança de hora extra futura aí. Então, as empresas têm que ter essa política muito bem descrita, que o colaborador só poderá utilizar os aplicativos da empresa no horário de tanto a tanto, que caso ele utilize, deverá ser com autorização, ou seja, você não pode impedir que o colaborador utilize isso, mas eu tenho que dar essa advertência. Se eu não ter essa advertência, a empresa não está tomando conhecimento. Alguns colaboradores, depois do horário de trabalho, estão utilizando e-mails da empresa. Isso tudo é monta de prova. Ele poderá utilizar isso contra a empresa amanhã. Então, esses cuidados e essas advertências têm que ser tomadas. Então, a TI aí é um grande aliado, aí, pode ser um grande aliado para as empresas, porque via software você consegue determinar o horário que o aplicativo vai ficar disponível para o colaborador, o eventual acesso aos sistemas, né? Deve existir aí diversos aplicativos aí de ponto remoto, né? Ponto eletrônico, não sei como que é o termo. Varejo, por exemplo, acontecia bastante. Os sistemas de venda eram bloqueados. Então, o vendedor não conseguia realizar a venda. Então, ele não tinha obrigação e nem desejo de ficar depois do horário. Então, é diferente. Eu não posso impedir que um colaborador marque o ponto. Isso eu não posso fazer, Fernando. Mas eu também não posso permitir, se eu tiver como suspender que ele tenha acessos às plataformas da empresa, este seria o ideal. Ou seja, ele não vai ter acesso ao e-mail, ele não vai ter, eu não sei se consegue estar fazendo isso, aí eu já não sou da área de TI, e isso eu preciso ser visto. Eu não posso impedir um colaborador de marcar o ponto. Se eu estou disponibilizando um ponto web ou um mobile, o sistema tem que ser aberto. Tá? A portaria 373, que é o ponto alternativo, ela tem a mesma característica da portaria 1510. Ela não pode ter impeditivos de marcação de ponto. Ou seja, se o colaborador trabalhou, ele tem que apontar este horário. Uhum. Tá? Então, vem muito do RH também. Ou seja, a instrução tem que ser constante. Temos que estar bastante alinhados nos documentos que estamos fornecendo aos colaboradores. Então, acho que a grande questão é uma boa documentação junto aos colaboradores, explicando a política interna. A política interna. A política interna. A TI ajudando dentro dos seus limites ali, liberando acessos conforme horários, né? Evidenciando para o RH que um colaborador está acessando algo fora do horário, e aí entra, como você falou, uma eventual conversa, uma eventual advertência, né? Para ficar evidenciado que aquilo não faz parte
da política da empresa, não é isso? Que eu não posso impedir. Eu não posso impedir da marcação. Agora, a gente tem que estar amparado com toda a documentação normativa que a empresa tem que desenvolver. Uhum. E a Adri, ela colocou uma questão aqui, se uma empresa, elaborar essa política do home office, né, ela pode definir isso para quais profissionais essa política é válida, não necessariamente são para todos os profissionais, né? Então, até mesmo dentro de setores diferentes, quanto dentro do mesmo setor. É isso ou não? Pode, pode sim. O que tem que prevalecer é o seguinte: aqueles colaboradores que em algum momento não estavam na política, aqueles cargos que não estavam naquela política interna, se amanhã eles vierem a trabalhar em home office, eles vão ter que ser enquadrados na mesma política. Tá? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Leandro? É muita coisa, entendeu? Ou seja, gente, são várias nuances, são várias possibilidades. Eu não posso restringir o meu colaborador do lado de ter a mesma política minha se eu estou com as mesmas obrigações que ele. Então, essa política pode ser reservada, sim, a determinadas pessoas. Necessariamente, eu não tenho que liberar todos os cargos ou todas as pessoas para trabalhar em home office. Isso não. Mas se ele estiver enquadrado, se ele for trabalhar em home office, ele automaticamente ele passa a ser inserido naquela política. E ele tem que tomar conhecimento dela. Você falou uma questão aí, o Leandro, que é o colaborador estar enquadrado no home office, mas eu posso deixar dentro de um setor que eu tenho duas funções, dois colaboradores, um vai para o home office, o outro não, isso poderia gerar algum problema para a empresa? Acho que pode gerar um problema dentro do próprio setor, né? Eu dar direitos para um e não para outros, né? Então aí talvez fazer um revezamento, né? É o que as empresas estão fazendo. Tá? É o que as empresas estão fazendo. Dentro do mesmo setor, com cargos idênticos, faça o rodízio. Entendeu? Faça o rodízio. Porque eu tenho que dar o mesmo direito daquela pessoa, porque o home office pode ser uma coisa muito boa para mim. Se eu não quiser, eu que abro a mão dele, é diferente. Uhum. Uma outra pergunta interessante aqui, que não deve ser tão fácil responder, mas enfim. Eu não conseguirei responder todos, até porque eu não sou advogado aqui, né? Então, isso a gente está vendo no cenário, com várias empresas, o que está acontecendo na atualidade, tá? Uhum. Mas vamos tentar responder sim. Mas Aquilo essa que a aqui é gente puder, a gente interessante. busca ajuda. Como que a gente pode medir a produtividade do colaborador estando em home office? Essa é difícil medir até dentro da empresa, né? Você sabe que, sem essa medição, o grande barato disso é que todas as empresas que trabalharam no home office dizem que a produtividade dos seus colaboradores aumentaram. Então, eles tiveram uma percepção na entrega das atividades. Então, eu tenho como saber sim. Isso foi uma coisa bem transparente na maioria das empresas que nós conversamos. Ou seja, os colaboradores reclamavam que trabalhavam bastante, mas as empresas estavam satisfeitas porque as entregas estavam sendo realizadas, inclusive com a redução de trabalho. Ou seja, durante os 90 dias da pandemia, tivemos empresas aí com 25%, 50% e até 70%, aí já era suspensão de contrato. Mas elas tiveram as suas entregas sendo realizadas de acordo com o planejado. Então, ou seja, não houve queda de produtividade no home office, muito pelo contrário. O que as gestões dizem é que tiveram um aumento e entendimento dessa produtividade, né? A Alessandra e o Jefferson comentaram algo nesse sentido, que é justamente acompanhar as entregas, né? A produtividade. Justamente, a Enfim, produtividade das entregas o gestor está acompanhar. mais próximo ali, né? Acompanhando, e aí cada empresa vai criar seus meios, né? Suas metas, Indicadores. indicadores, né? De desempenho, enfim. Mas é por aí, né? Eu acho que é justamente acompanhar a entrega. Aí cabe ao gestor, sim, estar fazendo este trabalho.
Uma questão que a gente vem falando muito, né, é que era uma tendência acontecer isso a um longo prazo, em função da Covid, isso reduziu para alguns meses, né? Então, é um processo de mudança que iria acontecer, né? E já estava acontecendo em diversas empresas, mas agora a gente teve um curto espaço de tempo. Então, as empresas precisam se organizar. Como eu vou medir a eficiência do meu colaborador, né? Como garantir que ele trabalhe naquele horário? Enfim, eu acho que tem vários paradigmas que precisam ser quebrados ali, e eu acho que a relação de confiança entre colaborador e empresa, acho que é o ponto central para ser trabalhado nessa nova jornada, né? O Fernando, o período desejado da pandemia eram 90 dias. Desejado. Só que já foi estendido agora até dezembro. Então, até dezembro, vai haver essas distorções. Vai haver queda de rendimento em algumas atividades. Que eu acho que o home office não veio para atender 100% do mercado de trabalho. Ele veio para atender alguns setores específicos. Algumas atividades se adequaram muito bem a isso. Algumas atividades estão entregando as suas atividades dentro do normal e até acima daquilo que é desejado pelos seus gestores. Mas a tendência é que vá também haver um declínio em outras atividades. Então, quem vai caber? Cabe a quem? Ao gestor acompanhar isso daí. Na hora que ele identificar que está tendo uma queda de produtividade, ele tem que trazer de volta aquele determinado colaborador. Então, isso tem que haver dentro das empresas. Isso vai acontecer bastante. Esse acompanhamento hoje ele é constante. A gente não pode perder mais o sentido disso. E tem uma outra questão também, né, Leandro, que eu acho que também encaixa bem nesse contexto, que é justamente a mudança da forma das pessoas encararem o trabalho, né? Hoje, a quantidade de profissões que não existiam no passado é enorme, enfim, você entra num contexto novo, essa nova geração que já nasce com smartphone na mão, enfim, você tem várias coisas que estão acontecendo que vão fazer com que essa mudança seja mais acelerada. A Covid veio para acelerar mais ainda essa mudança. Algumas atualizações. Eu estou falando que nesse momento da retomada, nós nunca fizemos tanta implantação do app, do ponto mobile. Porque é o acompanhamento hoje que os gestores estão tendo, porque muitos gestores também estão em home office ainda. Então, é uma forma deles acompanharem o desenvolvimento dos seus colaboradores. Então, é uma atividade hoje essencial, ou seja, nós tivemos antecipação e quebra de etapas, porque as pessoas estavam deixando, não, vamos pensar nisso ano que vem, vamos pensar nisso mais no final do ano. Então, várias empresas já estão trabalhando isso, ou seja, trazendo a tecnologia o mais próximo possível para a sua empresa. E nada melhor do que o mobile, né? Que é você ter transparência e em qualquer lugar, né? A Ana Paula colocou uma outra questão aqui, que vai muito de encontro com o último evento que a gente teve, né, sobre a LGPD, mas se você puder contribuir com os conhecimentos que você tem, né, como que fica essa questão, como que você entende, né, essa questão do tráfego de informações via meio digital, informações sensíveis, quais são esses cuidados, né, que assim, na área de RH você consegue perceber? Ana Paula, isso é até um questionamento que está tendo, até porque a LGPD ainda tem muita dúvida, né? Muito temor, nós temos mais medo da palavra do que está por vir, né? Que a gente não sabe o que está por vir ainda. Essa questão dos apps, por exemplo, ela está sendo muito discutida ainda por alguns advogados. Porque como é que eu vou... alguns apps ele têm um processo de geolocalização. Ou seja, como é que eu vou poder rastrear a localização do meu colaborador? Olha que difícil isso. Então, é uma coisa que já está ainda em debate. Será que eu vou poder acompanhar a localização do meu colaborador ou eu vou apenas permitir com que ele faça essa marcação? Então, isso assim, eu não consigo te responder isso ainda. Isso está em debate.
muitos advogados ainda estão estudando essa possibilidade, porque isso o colaborador pode restringir amanhã, por exemplo, eu estou no meu horário de trabalho, mas você necessariamente não precisa saber a minha localização. Então, são fatores que ainda estão em aberto, em discussão, que eu não consigo ter essa resposta ainda. Estamos realizando as implantações, porque as medidas estão aí, mas estamos também pensando muito no que a LGPD vai poder fazer amanhã e reverter esse quadro. Porque nós não temos ainda nada que determine isso. Então, são discussões. Eu não tenho como afirmar isso. Eu não... LGPD, eu falo que é uma caixa de Pandora para a gente ainda. Mas uma coisa é fato, né? A segurança da informação, ela é importante estando em home ou estando presencial. Então, acho que o primeiro passo aí é essa questão da segurança da informação. Garantir o tráfego é uma obrigação que a empresa tem. A empresa vai ter que tomar esse cuidado, que nada disso seja fraudado e aberto a outros públicos, né? Então, esse é o cuidado que a empresa tem que tomar. Enfim, a gente vai ter que colocar esse liquidificador, bater para ver o que a gente faz, né? O Sandro colocou aqui uma contribuição aqui com relação a essa questão da LGPD, né? Que tantas brechas que existem dentro da empresa ou home, né? Mas é justamente esse ponto. Se você tem brecha hoje dentro da empresa, resolve essas brechas que estão lá dentro, porque elas acontecem tanto estando dentro da empresa quanto estando fora, né? Então, se você já resolver isso dentro da sua empresa, você já está melhorando essa questão, né? Então, mas também, você falou, LGPD com home office, com nessas novas tecnologias aí emergentes surgindo, né? E não são tecnologias emergentes, né? São tecnologias que já estavam no mercado igual já existentes. Você falou do reconhecimento facial, isso não é novo, inteligência artificial não é novo, né? Isso está no mercado já há muito tempo, só que agora, né, vai ganhando mais corpo, né? Os custos vão diminuindo, as necessidades vão aumentando e casando esse monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso que eu falei do liquidificador, né? Muita novidade, é muita coisa ao mesmo tempo agora, né? Pessoal, nós chegamos aqui no nosso horário, já passamos aí 2 minutinhos do tempo previsto. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, relembrando que esse evento está sendo gravado, será disponibilizado o link desse vídeo quando ele for publicado no YouTube. Nós temos aí um canal do Telegram também disponibilizado, do Somos Automatize. O objetivo desse canal é debater esses assuntos, então não tem fim essa discussão, ela a cada nova lei, a cada nova tecnologia que aparece, a cada novo lançamento da Google ou da Microsoft, enfim, né? É um contexto que está numa mudança muito frenética, né? A área de RH, a área de TI estão passando por essa, né? São peças-chave nessas mudanças, então eu acho que nada do que o Leandro trouxe aqui é definitivo, é conclusivo, né? Isso é uma situação de momento, o que ele trouxe, né? Igual ele comentou, né? Nesse momento está assim, pode ser que daqui a 2, 3 meses vai sair uma nova diretriz, enfim, as coisas podem mudar. O importante é estar sempre se atualizando, mantendo se informado dessas novidades. O canal do Automatize é uma forma de isso acontecer, né? Porque ali a gente tem diversas empresas com diversos perfis diferentes, com conhecimentos diferentes, o Leandro da RH, o Sandro da LGPD, enfim, né? A gente pode estar ajudando, contribuindo com vocês, com o conhecimento de cada um individual e também das empresas, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Quer dar uma palavra final, Leandro? Não, só para agradecer o tempo aí. Falando, são tendências, é o que está no mercado à vista hoje, muita coisa, nada disso é novidade. Home office não é novidade, o teletrabalho não é novidade,
reconhecimento facial e o outsourcing. Isso vem desde aí da reforma trabalhista aí, então isso já vem descarrilhando aí na área de RH. O RH nunca trabalhou tanto, igual ele trabalhou nesses últimos 3 meses. Eu acho que vem muito para nós ainda até o final do ano. A gente não sabe como o governo vai estar aplicando aí novos subsídios, novas mudanças, novas arrecadações, e a gente não sabe como o mercado ainda vai reagir a tudo isso. Então, foi apenas uma troca aí de conhecimento. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa discussão, pelo menos para tentar criar uma pulga aí atrás da orelha. Eu sabia que a gente ia agarrar bastante na parte do home e do teletrabalho. Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. Busquem informações, busquem informação no jurídico de vocês, entendeu? Contratem empresas especializadas para poderem auxiliares, tanto na questão da política, numa formatação de um documento onde a gente tenha respaldo trabalhista à frente. Aqui, nada disso aqui é o definitivo. Isso aqui é para a gente poder criar a curiosidade da gente poder estar se movimentando e buscando essa atividade dentro da nossa empresa. O RH é muito dinâmico e ele está cada dia mais dinâmico para a nossa área. Tá? Então, muito obrigado aí. Tá? Espero que eu tenha contribuído para vocês. Bom dia a todos aí. Tá? Bom dia, obrigado, pessoal. Um abraço.